já passou pela sua mente qual é o verdadeiro papel dos anjos no grande plano divino? Quem são essas entidades celestiais que aparecem nas Escrituras, agindo como mensageiros, protetores e até mesmo guerreiros? Qual é a real história por trás dos querubins, serafins e dos enigmáticos observadores? E Lúcifer, o anjo que se rebelou contra o Criador, qual foi o impacto dessa queda em toda a criação? Se você já sentiu que há algo mais no mundo espiritual, além do que podemos ver, este vídeo é para você. Nos próximos minutos, embarcaremos em uma jornada fascinante pelo reino espiritual, explorando a origem, as funções e os mistérios dos anjos. Vamos revelar como essas figuras espirituais não apenas desempenham um papel fundamental no céu, mas também influenciam nossas vidas aqui na Terra. Pense comigo, o que os anjos têm a ver com você? Será que eles estão envolvidos nas suas lutas espirituais diárias? Alguma vez você já se perguntou por que certas coisas parecem inexplicavelmente conectadas ou guiadas? Talvez você esteja enfrentando desafios e se pergunte: existe algo ou alguém cuidando de mim? Neste vídeo, você vai descobrir como entender essas questões pode mudar a maneira como você enxerga a espiritualidade e a vida cotidiana. Agora, imagine entender profundamente como o reino celestial funciona, conhecer as hierarquias angelicais, compreender a razão pela qual foram criados e como suas ações refletem o caráter de Deus. Saber mais sobre o significado por trás da queda de Lúcifer e o impacto que isso teve na história da humanidade pode trazer uma nova perspectiva sobre o que é liberdade, escolha e redenção. Ao assistir a este vídeo, você não apenas ganhará conhecimento, mas também encontrará respostas para algumas das perguntas mais profundas da sua existência. Qual é o meu propósito no plano de Deus? Como posso me alinhar com o que Ele quer para a minha vida? O que posso aprender sobre o bem, o mal e a justiça divina ao entender a história dos anjos? Este não é apenas um estudo teológico, é um convite para você refletir sobre sua própria jornada. Porque no final das contas, compreender a história dos anjos não é apenas sobre saber quem eles são, mas também sobre entender o que isso significa para você. Como eles podem influenciar sua fé, inspirar suas decisões e até mesmo trazer clareza para os momentos mais difíceis da sua vida. Então, fique comigo até o final deste vídeo. Vamos explorar juntos histórias que transcendem o tempo e o espaço. Histórias que não são apenas sobre seres celestiais, mas também sobre nós, nossas escolhas, nossos desafios e nossa conexão com o divino. Vamos começar do princípio, lá onde tudo começou, a criação dos anjos e o propósito pelo qual eles existem. Porque para entender o reino espiritual, precisamos primeiro mergulhar no plano original de Deus. Aperte os cintos. Esta será uma jornada que você não vai querer perder. A origem dos anjos, criados para adorar e servir. Muito antes do início do tempo e do espaço, antes que o universo fosse tecido pela palavra de Deus, houve um momento de pura criatividade divina. Deus, em sua infinita sabedoria, decidiu manifestar sua glória de forma única e incomparável. Assim, os anjos vieram à existência, não apenas como obras de arte do Criador, mas como seres de propósito e função específicos, destinados a refletir a majestade, o poder e o amor de Deus. Embora a Bíblia não forneça uma data precisa para a criação dos anjos, ela nos dá pistas que apontam para sua existência anterior à fundação do mundo. No livro de Jó, Deus desafia o entendimento humano ao perguntar: onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntas cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó, capítulo 38, versículos 4 a 7. Aqui, filhos de Deus, refere-se aos anjos, sugerindo que eles testemunharam o momento em que a terra foi formada, exaltando o poder do Criador em uma celebração celestial. Uma criação exclusiva e singular. Os anjos não são humanos glorificados nem espíritos desencarnados, como algumas tradições populares erroneamente sugerem. Eles representam uma categoria de criação completamente diferente, desenhada para existir na esfera espiritual.
Deus os criou para viver em sua presença, dedicados ao serviço, à adoração e à execução de suas ordens. Hebreus, capítulo 1, versículo 14, os descreve como espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Essa descrição evidencia a razão de sua criação. Os anjos existem para glorificar a Deus e atuar como embaixadores de sua vontade. Sua vida é uma constante demonstração da perfeição divina, e suas ações revelam o caráter de Deus de maneiras que vão além da compreensão humana. Funções e hierarquias no reino angelical. O propósito dos anjos pode ser resumido em 3 grandes pilares: louvar, servir e proteger. Desde o momento de sua criação, eles foram designados como adoradores por excelência. Isaías, capítulo 6, versículo 3, descreve a visão de serafins exaltando a Deus em um cântico eterno. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Sua adoração incessante não apenas reflete a perfeição de Deus, mas também serve como um lembrete da soberania divina sobre todas as coisas. Mas os anjos não foram criados apenas para louvar. Eles desempenham papéis ativos no reino de Deus, cumprindo tarefas específicas e interagindo com o mundo humano. Alguns, como Gabriel, atuam como mensageiros. Gabriel foi enviado para anunciar a Maria o nascimento de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Outros, como Miguel, assumem o papel de guerreiros celestiais, liderando batalhas espirituais contra as forças do mal. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Há ainda os anjos que desempenham funções de proteção, como aquele que fechou a boca dos leões para salvar Daniel. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 22. Além dessas funções, existe uma hierarquia celestial. Nem todos os anjos têm o mesmo papel ou posição. Os querubins, por exemplo, são frequentemente descritos como guardiões da glória de Deus. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 24, eles aparecem na entrada do Jardim do Éden com espadas flamejantes, protegendo o caminho para a árvore da vida após a queda de Adão e Eva. Os serafins, mencionados em Isaías, capítulo 6, estão associados à adoração direta a Deus, louvando incessantemente sua santidade. Um propósito divino perfeito. Deus criou os anjos com um propósito profundo e específico. Eles não são meros seres espirituais vagando pelo cosmos. Cada um deles foi cuidadosamente moldado para executar a vontade divina, seja trazendo mensagens, protegendo seus filhos ou liderando batalhas espirituais em defesa do reino de Deus. Sua existência é uma demonstração do caráter de Deus, sua sabedoria, poder e graça, operando de forma perfeita e harmoniosa em todas as coisas. Com isso, surge uma questão intrigante que nos leva ao próximo ponto. Se os anjos foram criados para viver na perfeição, servindo e adorando a Deus, como poderia um deles, Lúcifer, escolher se rebelar? A hierarquia celestial: querubins, serafins e observadores. O vasto exército celestial é uma demonstração da ordem perfeita de Deus, onde cada anjo desempenha um papel específico, refletindo a diversidade e a complexidade da criação divina. A Bíblia nos apresenta uma hierarquia celestial, com diferentes ordens de anjos que não apenas servem e adoram a Deus, mas também revelam sua glória e executam sua vontade no universo. Vamos explorar cada uma dessas categorias e sua importância na organização divina. Os querubins, guardiões da glória de Deus. Entre as ordens de anjos mencionadas na Bíblia, os querubins são talvez os mais notáveis. Desde os primeiros capítulos do Gênesis até as visões apocalípticas, eles são retratados como os guardiões da santidade divina e da glória de Deus. Após a queda de Adão e Eva, foi um querubim quem foi colocado à entrada do Jardim do Éden, empunhando uma espada flamejante para proteger o caminho para a árvore da vida. Gênesis, capítulo 3, versículo 24. No livro de Ezequiel, os querubins são descritos com detalhes que impressionam e intrigam. Eles possuem 4 rostos, de homem, leão,
boi e águia, simbolizando respectivamente a inteligência, a força, o serviço e a visão espiritual. Cobertos de olhos, demonstram sua capacidade de enxergar o que é oculto, e com suas 4 asas, movem-se em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Ezequiel, capítulo 1. Além disso, eles são retratados como portadores do trono celestial, carregando a glória divina para onde ele desejar. Os querubins não são apenas guardiões, eles também desempenham um papel na adoração. Suas imagens foram esculpidas sobre a Arca da Aliança no tabernáculo e no Templo de Salomão, simbolizando sua proximidade com a presença de Deus e sua função de honrar continuamente sua santidade. Os serafins, os ardentes na adoração. Enquanto os querubins são guardiões da glória, os serafins são descritos como adoradores ardentes. A palavra serafim deriva de um termo hebraico que significa ardente ou queimando, refletindo sua paixão e fervor na adoração ao Criador. Eles aparecem na visão de Isaías, cercando o trono de Deus e proclamando incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Os serafins possuem 6 asas, 2 para cobrir o rosto em reverência, 2 para cobrir os pés em humildade e 2 para voar, sempre prontos a servir. Essa descrição não apenas sublinha sua devoção, mas também nos ensina sobre a postura que devemos adotar diante da santidade divina. Uma combinação de reverência, humildade e prontidão. Em sua visão, Isaías narra como um dos serafins trouxe uma brasa viva do altar celestial e tocou seus lábios, purificando-o e preparando-o para sua missão como profeta. Isaías, capítulo 6, versículos 5 a 7. Isso demonstra que os serafins, além de adoradores, também têm um papel ativo no processo de purificação e capacitação daqueles que são chamados por Deus. Os observadores, vigilantes do propósito divino. Menos conhecidos, mas igualmente intrigantes, são os observadores, também chamados de vigilantes. Eles aparecem no livro de Daniel, capítulo 4, quando o rei Nabucodonosor tem um sonho profético. Nesse sonho, um vigilante, um santo, desce do céu para decretar a humilhação do rei, destacando que tudo o que ocorre é para que os homens reconheçam a soberania de Deus sobre a terra. Os observadores parecem ter um papel único de supervisão e execução do julgamento divino. Eles atuam como testemunhas e agentes de Deus, garantindo que seus propósitos sejam cumpridos. Embora não sejam tão frequentemente mencionados quanto os querubins ou serafins, sua presença demonstra que nada escapa ao olhar atento de Deus e que toda a criação está sob sua supervisão. Um exército em ordem e propósito. Essas categorias de anjos nos revelam que o reino de Deus opera com uma ordem perfeita e intencionalidade. Cada tipo de anjo reflete aspectos distintos do caráter de Deus, sua santidade, poder, justiça e amor. A hierarquia celestial não é sobre superioridade, mas sobre serviço, propósito e harmonia. Cada anjo cumpre sua função com perfeição, sendo um exemplo de submissão à vontade divina. Compreender essa hierarquia nos dá um vislumbre de como o universo espiritual é organizado e de como Deus opera em todas as coisas. Mas essa organização celestial levanta uma questão fundamental. Se tudo foi criado para funcionar em perfeita harmonia, como pôde surgir uma rebelião tão devastadora no céu? O papel dos anjos na história humana. Embora habitem o reino celestial, os anjos desempenham papéis fundamentais na história da humanidade, cruzando a linha entre o céu e a terra para cumprir os desígnios de Deus. Desde os primeiros dias da criação, eles têm servido como protetores, mensageiros e guerreiros, executando tarefas que moldaram a trajetória espiritual e histórica do mundo. A presença dos anjos demonstra que Deus está intimamente envolvido em sua criação, guiando-a com propósito e amor. Protetores da santidade no Éden. O primeiro registro de uma intervenção angelical ocorre logo após a queda de Adão e Eva. Com a entrada do pecado no mundo,
Deus designou um querubim para proteger o caminho que levava à árvore da vida, empunhando uma espada flamejante. Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Esse ato simbolizou a separação entre o homem pecador e a santidade de Deus, além de apontar para a necessidade de um Salvador que restauraria essa conexão. A presença do querubim serviu como um lembrete visual da santidade de Deus e da promessa de redenção futura. Mensageiros de esperança e advertência. Ao longo das Escrituras, os anjos aparecem como mensageiros de Deus, trazendo palavras de encorajamento, orientação e advertência. Um dos exemplos mais marcantes é o anúncio do nascimento de Jesus. O anjo Gabriel foi enviado para Maria com a mensagem de que ela daria à luz o Salvador. Você conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 31 e 32. Essa mensagem trouxe esperança não apenas para Maria, mas para toda a humanidade. Os anjos também são enviados para advertir sobre o julgamento iminente. Na destruição de Sodoma e Gomorra, 2 anjos alertaram Ló e sua família, ordenando que fugissem antes que o juízo de Deus caísse sobre as cidades. Gênesis, capítulo 19. Eles não apenas comunicaram a mensagem, mas também ajudaram fisicamente Ló e sua família a escapar, demonstrando o cuidado de Deus em momentos de crise. Guerreiros celestiais na batalha espiritual. Os anjos não são apenas mensageiros, eles também são guerreiros que lutam contra as forças do mal em favor do povo de Deus. No livro de Daniel, capítulo 10, um anjo revela que enfrentou resistência espiritual ao trazer uma resposta às orações de Daniel. Ele foi impedido por um príncipe do reino da Pérsia, uma entidade espiritual maligna, e só conseguiu avançar com a ajuda de Miguel, o arcanjo guerreiro. Essa cena ilustra a realidade da batalha espiritual que ocorre nos bastidores da história humana. Conforme Paulo escreve em Efésios, capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal. Os anjos estão ativamente envolvidos nessas batalhas, lutando em nome daqueles que pertencem a Deus. Protetores e libertadores. Os anjos também são conhecidos por seu papel como protetores. Em várias ocasiões, vemos Deus usando seus anjos para guardar e libertar seus servos. Um exemplo impressionante é encontrado no Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa promessa é evidenciada em histórias bíblicas poderosas. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, foi um anjo que fechou a boca dos animais, protegendo-o da morte certa. Daniel, capítulo 6, versículo 22. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, um anjo libertou os apóstolos da prisão, ordenando-lhes que continuassem a pregar a palavra de Deus. Esses relatos mostram que os anjos não apenas protegem, mas também fortalecem os fiéis para continuar sua missão divina. Intervenções nos dias atuais? Ainda hoje, muitos cristãos relatam experiências que acreditam ser encontros angelicais. Missionários em zonas de conflito frequentemente contam histórias de livramentos milagrosos, onde descrevem figuras brilhantes ou guardiões invisíveis que surgiram no momento de maior necessidade. Embora esses relatos sejam subjetivos, eles reforçam a ideia de que Deus continua a enviar seus anjos para proteger e guiar seu povo. Os anjos, no entanto, nunca buscam reconhecimento ou adoração. Eles sempre apontam para Deus, exaltando seu nome e lembrando-nos que todo poder e glória pertencem a Ele. Isso é essencial para evitar a idolatria e compreender que, embora extraordinários, os anjos são servos de Deus, assim como nós. O papel dos anjos na história humana nos inspira a refletir sobre nossa própria parte no plano divino. Se esses seres celestiais servem a Deus com devoção e obediência total, como podemos responder ao nosso chamado de maneira semelhante? Eles nos mostram como viver em submissão, prontidão e adoração.
Mas mesmo em meio a essa harmonia celestial, houve uma rebelião. Um dos anjos mais elevados, Lúcifer, desviou-se de seu propósito e tornou-se o maior inimigo de Deus e da humanidade. Como isso foi possível? E quais foram as consequências dessa revolta celestial? A rebelião de Lúcifer, o primeiro pecado. Entre as incontáveis hostes celestiais criadas por Deus, Lúcifer destacava-se como uma das criações mais extraordinárias. Seu nome, que significa portador da luz, ou estrela da manhã, reflete sua beleza, sabedoria e posição de honra no céu. Muitos acreditam que ele ocupava o cargo de querubim ungido, um protetor especial, próximo ao trono de Deus, com acesso direto à glória divina. Em Ezequiel, capítulo 28, encontramos uma descrição simbólica que muitos interpretam como uma referência à sua glória inicial. Você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você era ungido como um querubim guardião, pois para isso o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e andava entre pedras flamejantes. Versículos 12 a 14. Esse texto descreve a magnificência de Lúcifer e sua função primordial: refletir e proteger a glória de Deus. No entanto, essa posição exaltada tornou-se o palco de uma tragédia cósmica. Algo profundo e terrível começou a germinar em seu coração: o orgulho. O primeiro pecado não nasceu na terra, mas no céu, no coração de um ser criado para adorar e servir. O profeta Isaías, no capítulo 14, lança luz sobre a queda de Lúcifer, descrevendo os pensamentos que dominaram seu coração. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei como o Altíssimo. Versículos 13 e 14. Esse desejo de se igualar, ou até superar o próprio Criador, foi o ponto de ruptura. A soberba cegou Lúcifer para a verdade de que nenhuma criatura, por mais gloriosa que seja, pode ocupar o lugar de Deus. Ele não queria apenas ser admirado. Ele ansiava pela adoração exclusiva e pela autoridade suprema que pertencem somente ao Criador. Lúcifer não caiu sozinho. Sua rebelião foi tão poderosa que arrastou consigo um terço das hostes celestiais. Esses anjos, que outrora compartilhavam da perfeição e da glória divina, aliaram-se a ele em sua tentativa de usurpar o trono de Deus. Eles passaram de servos fiéis a inimigos declarados, tornando-se demônios, agentes do engano e da destruição. A rebelião culminou em uma batalha celestial, descrita em Apocalipse, capítulo 12. Houve então guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e perderam o seu lugar no céu. Versículos 7 a 9. Miguel, o arcanjo guerreiro, liderou as forças celestiais contra Lúcifer, agora identificado como o grande dragão ou Satanás. Lúcifer e seus aliados foram derrotados e lançados à terra. Essa expulsão não foi apenas uma mudança de local, mas uma separação eterna entre eles e Deus. O portador da luz tornou-se Satanás, o adversário, cujo único propósito é se opor ao plano divino. A batalha foi vencida no céu, mas a guerra espiritual continua na terra, onde Satanás busca corromper a criação de Deus. A queda de Lúcifer trouxe repercussões devastadoras para toda a criação. Quando ele tentou Adão e Eva no Éden, introduziu o pecado e a morte no mundo, rompendo a harmonia original que Deus havia estabelecido. Desde então, a humanidade vive em meio a uma batalha espiritual, na qual Satanás busca desviar o homem de Deus, enquanto Deus trabalha para redimir sua criação. Embora Satanás seja poderoso, ele permanece subordinado à soberania divina. O livro de Jó, capítulo 1, revela que ele só pode agir dentro dos limites estabelecidos por Deus. Ele acusa, engana e destrói, mas nunca pode ultrapassar a autoridade do Criador. A história de Lúcifer é um poderoso alerta para todos nós. O orgulho, que levou à sua queda, é um dos pecados mais insidiosos e perigosos. Assim como ele desejou a glória que pertence a Deus, muitos de nós, em algum momento, enfrentamos a tentação de buscar exaltação própria.
Tiago, capítulo 4, versículo 6, adverte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A verdadeira sabedoria está em reconhecer nossa total dependência de Deus e buscar viver em humildade, servindo-o com um coração submisso. Assim como o orgulho destrói, a humildade nos eleva aos propósitos eternos de Deus. Apesar das ações de Satanás, o plano de Deus nunca foi frustrado. A vitória já foi garantida por meio de Jesus Cristo. Na cruz, Jesus desarmou os poderes das trevas e triunfou sobre eles publicamente, oferecendo redenção à humanidade. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. O livro do Apocalipse assegura que o destino de Satanás está selado. No capítulo 20, versículo 10, lemos que ele será lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para todo o sempre. Sua derrota final será o marco da consumação do reino de Deus, quando todas as coisas serão restauradas. O que a história de Lúcifer nos ensina? Ela nos lembra que nenhuma posição, beleza ou poder é suficiente sem submissão a Deus. O orgulho destrói, mas a humildade nos mantém alinhados com o propósito divino. Somos chamados a reconhecer que, como parte da criação de Deus, nossa verdadeira glória está em refletir a dele, não em buscar nossa própria exaltação. Enquanto continuamos a explorar o impacto da rebelião de Lúcifer, devemos lembrar que a luz de Cristo sempre supera as trevas. No próximo capítulo, investigaremos como os anjos caídos continuam a atuar na Terra e como podemos resistir às suas influências, permanecendo firmes na fé e na graça de Deus. Os anjos caídos, consequências e atuação na Terra. A rebelião de Lúcifer foi um evento que ecoou não apenas nos céus, mas em todo o cosmos. O impacto dessa insurreição espiritual não se limitou ao mundo celestial. Ele afetou diretamente a criação e a história da humanidade. Quando Lúcifer e seus seguidores foram expulsos do céu, deram início a uma guerra espiritual que ainda se desenrola ao nosso redor. Os anjos caídos, que outrora desfrutavam da presença e da glória de Deus, tornaram-se agentes de destruição, engano e caos. Antes da rebelião, esses seres eram servos dedicados ao cumprimento da vontade divina. Agora, conhecidos como demônios, eles se dedicam a frustrar os planos de Deus e a afastar a humanidade da redenção. Sua missão de oposição é clara: resistir à obra de Deus, corromper sua criação e enganar os homens para levá-los à perdição. A Bíblia registra exemplos marcantes dessa atuação. Em Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus, que tomaram para si as filhas dos homens, são frequentemente interpretados como anjos caídos que violaram a ordem divina, provocando uma grande corrupção na terra antes do dilúvio. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, Jesus encontra homens possuídos por demônios, que atormentavam suas vidas e espalhavam terror, revelando a presença ativa do mal na terra. Esses anjos caídos estão organizados sob a liderança de Satanás, que Pedro descreve como um leão que ruge, procurando a quem devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eles atuam como instrumentos do engano e da destruição, buscando desviar a humanidade da verdade divina. Os anjos caídos empregam uma variedade de estratégias para perpetuar o mal e enganar a humanidade. Algumas de suas táticas mais notáveis incluem: uma de suas ferramentas mais eficazes é distorcer a verdade de Deus. Eles promovem falsas doutrinas, filosofias enganosas e religiões que desviam as pessoas da salvação em Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo alerta que Satanás se disfarça como anjo de luz para mascarar suas intenções malignas. Assim como Satanás tentou Eva no jardim do Éden, os anjos caídos continuam a plantar dúvidas e desejos corruptos nos corações humanos. Eles exploram nossas fraquezas, tentando nos afastar da vontade de Deus. Em várias passagens, vemos pessoas atormentadas por demônios, muitas vezes sofrendo mental e fisicamente. Jesus frequentemente libertou os oprimidos, demonstrando seu poder absoluto sobre essas forças malignas. Anjos caídos influenciam guerras, violência, injustiças e sofrimento em escala global.
Embora invisíveis, eles operam nos bastidores para intensificar a dor e o caos na criação. Apesar de sua rebelião, os anjos caídos não são independentes de Deus. Eles operam dentro dos limites estabelecidos pelo Criador. No livro de Jó, capítulo 1, Satanás precisa de permissão para testar Jó, provando que ele não pode agir além da soberania de Deus. Jesus Cristo, em sua missão terrena, demonstrou repetidamente sua autoridade sobre os demônios. Eles tremiam diante dele, reconhecendo sua identidade divina. Essa realidade nos lembra que, como seguidores de Cristo, também temos poder para resistir às forças espirituais do mal. Efésios capítulo 6 nos instrui a vestir a armadura de Deus, confiantes na vitória já conquistada por Cristo. O fim dos anjos caídos está selado. No Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, lemos que Satanás e seus seguidores serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados para todo o sempre. Essa é a consumação da justiça divina, onde todo o mal será destruído e o reino de Deus triunfará plenamente. Essa certeza de vitória nos dá esperança em meio à guerra espiritual que enfrentamos. Embora os anjos caídos ainda estejam ativos, seu tempo está contado e a redenção de Deus prevalecerá. Reflexões práticas. Como viver em um mundo em guerra espiritual? A presença e a atuação dos anjos caídos nos desafiam a viver com vigilância espiritual e dependência constante de Deus. Aqui estão algumas práticas que podemos adotar para resistir ao mal. Conheça a palavra de Deus. O conhecimento das Escrituras é essencial para discernir a verdade e rejeitar as mentiras do inimigo. A Bíblia é nossa arma mais poderosa contra o engano espiritual. Ore sem cessar. A oração fortalece nossa conexão com Deus e nos equipa para enfrentar as forças do mal. Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos lembra: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Confie na vitória de Cristo. Lembre-se de que Jesus já derrotou Satanás na cruz. Nossa segurança está em sua autoridade e no poder do Espírito Santo que habita em nós. Permaneça em comunhão com outros cristãos. A comunidade de fé é um suporte essencial na batalha espiritual. Juntos, podemos nos fortalecer e encorajar uns aos outros. Embora a atuação dos anjos caídos seja uma realidade sombria, ela aponta para a grandiosidade do plano de redenção de Deus. Em contraste com as trevas, os anjos fiéis continuam a agir como ministros de graça e proteção, lembrando-nos do cuidado amoroso do Criador. Qual o papel dos anjos fiéis e como eles continuam a cumprir os propósitos divinos, desde a proteção de indivíduos até a execução dos planos de Deus para o juízo final e a restauração de todas as coisas? O papel dos anjos na redenção e no juízo final. Os anjos fiéis, aqueles que permaneceram leais a Deus durante a rebelião de Lúcifer, têm desempenhado papéis fundamentais ao longo de toda a história da redenção. Desde os primeiros momentos da anunciação do Messias até os eventos cataclísmicos do juízo final, esses seres celestiais atuam como mensageiros, protetores, guerreiros e adoradores, refletindo a glória e a majestade de Deus. Sua presença constante nos lembra que o plano divino está sendo cumprido, tanto no céu quanto na terra. Mensageiros da redenção. Os anjos sempre estiveram envolvidos em momentos cruciais da história da salvação, assumindo a missão de comunicar os propósitos de Deus à humanidade. Um dos exemplos mais poderosos é o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo 1, lemos sobre o anjo Gabriel, enviado a Maria com uma mensagem extraordinária. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamará Jesus. Versículo 31. Este anúncio não foi apenas uma comunicação divina, mas a proclamação de que o plano redentor de Deus estava sendo concretizado. No nascimento de Jesus, os anjos não apenas entregaram mensagens, mas também celebraram com júbilo. Um coro celestial apareceu aos pastores nos campos de Belém, proclamando: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Lucas, capítulo 2, versículo 14.
Essa cena marcou a alegria do céu pela chegada do Salvador, unindo o mundo celestial e o terreno em um momento de adoração. Os anjos também estiveram presentes na ressurreição de Cristo, um dos maiores eventos da história redentora. Em Mateus, capítulo 28, eles rolaram a pedra do túmulo e anunciaram às mulheres: Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Versículo 6. Esses eventos demonstram que os anjos não são meros observadores, mas participantes ativos na realização do plano divino. Protetores do povo de Deus. Os anjos não apenas proclamam a redenção, mas também trabalham para proteger aqueles que fazem parte do plano de Deus. Em Salmos, capítulo 91, versículo 11, está escrito: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa promessa é um lembrete constante de que Deus usa seus anjos para nos proteger em tempos de perigo. Na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos dessa proteção. No livro de Atos, capítulo 12, um anjo libertou Pedro da prisão, guiando-o para fora de forma milagrosa. No Antigo Testamento, o profeta Daniel foi salvo na cova dos leões por um anjo que fechou a boca dos animais. Daniel, capítulo 6, versículo 22. Esses relatos nos dão segurança de que, mesmo em meio a tribulações, os anjos continuam atuando como aliados invisíveis em nossa caminhada de fé. Embora suas ações sejam frequentemente invisíveis para nós, os anjos permanecem ativos no cumprimento da vontade divina, protegendo e servindo os filhos de Deus. Guerreiros no conflito final. Além de proclamarem a redenção e protegerem o povo de Deus, os anjos desempenham um papel crucial no juízo final. O livro do Apocalipse apresenta uma visão clara da atuação desses seres celestiais como executores dos decretos divinos, trazendo advertências e julgamentos sobre o mundo. Em Apocalipse capítulo 7, os anjos são descritos segurando os 4 ventos da terra, simbolizando a preservação da criação até o momento determinado por Deus. Mais tarde, no capítulo 20, lemos sobre a batalha final, liderada pelo arcanjo Miguel, que assegura a derrota definitiva de Satanás e seus aliados. Os anjos também tocam as trombetas que marcam eventos significativos no juízo, cada som sinalizando um ato de Deus que aproxima a consumação do seu reino. Esses atos não são apenas demonstrações de poder, mas também um lembrete de que Deus é justo e soberano em todas as coisas. Uma visão de adoração perpétua. Mesmo em meio à batalha e ao serviço, os anjos nunca deixam de adorar a Deus. No Apocalipse capítulo 5, João descreve uma cena gloriosa no trono celestial. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Versículo 12. Milhões de anjos se unem nessa adoração, proclamando a majestade do Cordeiro que venceu a morte. Essa adoração perpétua nos mostra o propósito central dos anjos: glorificar a Deus. Toda a sua existência, desde o início da criação até a eternidade futura, está voltada para exaltar o nome do Senhor e cumprir seus propósitos. O papel dos anjos na redenção e no juízo final nos ensina lições profundas. Eles nos lembram da soberania de Deus, que dirige a história com justiça e amor. Sua presença e ações nos encorajam a viver com fé e confiança, sabendo que estamos protegidos e guiados pelo Senhor. Além disso, os anjos nos apontam para Cristo, o centro de toda a história redentora. Toda a sua missão está ligada a exaltar o Cordeiro de Deus, e nós somos chamados a seguir esse exemplo, dedicando nossas vidas à adoração e ao serviço. Enquanto concluímos, somos levados a refletir sobre como os anjos demonstram o cuidado e a soberania de Deus em nossa história. Mas, mais importante, eles nos lembram que toda a criação converge para o plano redentor de Deus. No próximo capítulo, encerraremos esta jornada explorando o impacto dos anjos em nossa fé diária e o significado de sua existência na vitória definitiva do reino de Deus. A jornada pela história dos anjos nos revela mais do que a existência de seres extraordinários.
Ela nos conduz ao coração do próprio Deus e ao propósito eterno que Ele traçou para toda a criação. Desde os querubins que guardam sua glória, até os serafins que cantam em torno do trono, desde a queda de Lúcifer até a fidelidade dos anjos que permaneceram ao lado do Criador. Cada detalhe dessa narrativa reflete aspectos profundos do amor, da justiça e da soberania divina. Os anjos, embora magníficos, servem como espelhos que direcionam nossa atenção para Deus. Eles são servos que cumprem seu propósito com perfeição, sempre apontando para a glória do Criador. Da mesma forma, nossa existência deve refletir esse propósito, viver para glorificar a Deus. Assim como os anjos adoram com devoção total, somos chamados a oferecer toda a nossa vida como um ato de adoração, com o coração, alma e força dedicados a Ele. A história da queda de Lúcifer e da atuação dos anjos caídos nos lembra que estamos no meio de uma batalha espiritual real. Essa guerra não é apenas celestial, ela se manifesta em nossos pensamentos, escolhas e ações diárias. É uma luta constante entre a luz e as trevas, entre a verdade de Deus e os enganos do inimigo. Porém, Deus não nos deixou desamparados. Ele nos deu ferramentas poderosas para vencer. Sua palavra, que ilumina nosso caminho. A oração, que conecta nosso espírito ao dele. E a presença constante do Espírito Santo, que nos fortalece. Além disso, ele enviou seus anjos para ministrar e proteger aqueles que herdarão a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Saber que temos aliados invisíveis nos fortalece a perseverar, mesmo nos momentos mais difíceis, e nos lembra de que há um plano maior em ação. A batalha espiritual também nos desafia a viver em vigilância. Efésios capítulo 6 nos instrui a vestir a armadura de Deus e a permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Quando entendemos que não estamos sozinhos nessa luta, ganhamos coragem para enfrentar qualquer desafio, sabendo que Deus está no controle. A história dos anjos, especialmente a de Lúcifer, nos ensina a importância vital da humildade. Foi o orgulho que levou Lúcifer a cair, o desejo de exaltar a si mesmo acima de Deus. Por outro lado, os anjos fiéis permanecem em submissão absoluta, servindo com alegria e obediência. Isso nos leva a um exame pessoal. Será que, em algum momento, temos buscado nossa própria glória em detrimento da de Deus? A humildade é essencial para nos manter conectados à fonte de toda a vida. É ela que nos ajuda a reconhecer nossa total dependência de Deus e a nos colocar em posição de receber sua graça. Como Tiago nos lembra, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. A gratidão é outra resposta natural ao refletirmos sobre o papel dos anjos em nossas vidas. Eles nos protegem, lutam por nós e cumprem os desígnios de Deus, muitas vezes sem que tenhamos consciência. Cada intervenção divina, visível ou invisível, é um motivo para louvarmos ao Senhor e reconhecermos sua bondade. Apesar de estarmos em meio a uma batalha espiritual, a história dos anjos nos assegura que a vitória final já foi conquistada. Na cruz, Jesus derrotou o pecado, a morte e as forças das trevas, garantindo a redenção de toda a criação. Como Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, nos lembra: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Os anjos participarão ativamente no juízo final, mas o centro de tudo será o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Ele é o fundamento de nossa esperança e o foco da adoração eterna. Saber disso nos dá coragem para enfrentar os desafios do presente, confiando no desfecho glorioso que Deus preparou para seu povo. A história dos anjos não é apenas uma narrativa fascinante. Ela é um chamado para que vivamos em alinhamento com o propósito de Deus. Isso significa buscar uma vida de adoração genuína, serviço fiel e confiança plena no plano divino. Assim como os anjos fiéis, somos chamados a ser instrumentos do reino de Deus, trazendo sua luz a um mundo em trevas. Mas isso exige uma decisão de nossa parte.
Estamos dispostos a viver para a glória de Deus, assim como os anjos? Podemos escolher seguir o exemplo dos anjos fiéis ou correr o risco de cair na armadilha do orgulho e da rebelião. A escolha é nossa, mas o convite de Deus é constante. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tua palavra que nos revela o teu plano e o papel dos teus anjos em nossa redenção. Ajuda-nos a viver com humildade, reconhecendo que tudo o que temos vem de ti. Ensina-nos a adorar-te com devoção, a confiar na tua proteção e a perseverar em meio às lutas. Que possamos refletir a tua luz e exaltar o teu nome em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Rei, oramos. Amém. A história dos anjos é um lembrete poderoso de que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Eles nos mostram que o verdadeiro propósito da vida é conhecer e glorificar a Deus. Que esta jornada o inspire a buscar uma conexão mais profunda com o Criador e a viver cada dia em comunhão com Ele. E lembre-se, você nunca está sozinho. Ao seu lado, há um exército celestial que luta por você, mas acima de tudo, há um Deus que o ama incondicionalmente e tem um plano eterno para a sua vida. Viva com essa esperança. Viva com essa certeza. Viva para a glória de Deus.